Temos para hoje. Vamos começar exatamente com transformada da convolução da função periódica e do delta de Dirac, fazendo o exercício 3 das atividades assíncronas 2 e o exercício 4 das atividades assíncronas 2. Lembrete: a transformada de Laplace da função cosseno de uma constante A vezes t é S sobre S ao quadrado mais o quadrado do A. Da mesma forma, a gente tem a transformada de Laplace da função seno de AT, que é muito semelhante, a diferença está no numerador. O numerador, no caso da transformada de Laplace da função seno, é a constantezinha A. Lembrando que embaixo tem A ao quadrado e em cima tem o A. Então, um tem o S, a variável, e um tem a constante A. Por exemplo, eu quero calcular a transformada inversa de 5 sobre S ao quadrado mais 9. É claro que o AI é 3. Então, eu quero saber qual é a função cuja transformada de Laplace vai dar 5 sobre S ao quadrado mais 9. Ora, pelo formato de 5 sobre S ao quadrado mais 9, vai dar o seno ou cosseno. Qual dos dois? Como em cima é uma constante, vai dar o seno. E quem é o valor de A? O A é 3. Só que, para dar o seno, o numerador deveria ser 3 e não 5. Então, como é que você faz essa arrumação? A arrumação você faz assim. Você quer o 3 no numerador, então você põe 3 sobre S ao quadrado mais 9 e multiplica isso por 5 terços para que fique igual ao original, que é 5. Então, isso vai dar 5 terços da transformada inversa de 3 sobre S ao quadrado mais 9, que é o seno de 3t. Eu quero calcular a transformada inversa agora deste quociente, 16S mais 2 sobre S vezes S ao quadrado mais 100. Como fazer? Eu abro em frações parciais. Então, no denominador, o S, eu escrevo uma constante sobre ele. O S ao quadrado mais 100, eu escrevo uma constante sobre ele, mais uma constante vezes S sobre ele. Meu objetivo aí é achar A, B e C. Como é que eu vou fazer isso? Vou somar as 3 frações. Qual o denominador comum? S vezes S ao quadrado mais 100. Dividido por S vai dar o S ao quadrado mais 100 vezes A. No meio, dividido por S ao quadrado mais 100 dá S vezes B. E no último, dividido por S ao quadrado mais 100 dá S vezes CS dá CS ao quadrado. O que eu faço agora? Igualo os numeradores. Então, coeficiente de S ao quadrado, eu igualo ao coeficiente de S ao quadrado que não tem, que é 0. O coeficiente de S eu igualo ao coeficiente de S do original, que é 16. E o termo independente eu igualo ao termo independente, que é 2. E então, eu tenho o seguinte: coeficiente de S ao quadrado é A mais C, vai dar 0. Coeficiente de S é B, vai dar 16. E o termo independente, que é sem A, vai dar igual a 2. Eu tenho, portanto, o valor de B 16, o valor de A 2 centésimos e o valor de C menos 2 centésimos. Só substituir e está escrita aí as frações parciais referente a este quociente. Então, a gente faz uma arrumaçãozinha aí. Na primeira parcela, a gente escreve 2 centésimos vezes 1 sobre S. Na segunda parcela, veja que nós vamos arrumar exatamente como nós fizemos no exemplo anterior. O S ao quadrado mais 100, como em cima é uma constante, eu preciso do 10 ali em cima, que é o valor do A. Então, se tem um 16 e eu preciso do 10, eu ponho o 10 e na frente eu multiplico por 16 décimos.
E lá na terceira parcela, eu ponho lá na frente menos 2 sobre 100 vezes a fração s sobre s ao quadrado mais 100, que é, portanto, a transformada inversa pedida. 2 centésimos de transformada inversa de 1 sobre s é 1. 16 décimos de transformada inversa de 10 sobre s ao quadrado mais 100 é o seno de 10t. E menos 2 centésimos vezes a transformada inversa do s sobre s2 mais 100, que é o cosseno de 10t. Bom, a gente vai guardar esse exemplo aí, porque ele vai aparecer lá na nossa atividade assíncrona. Transformada da convolução. Então, se eu tiver duas funções, u de t e v de t, a convolução delas é definida da seguinte forma. É uma função de t definida assim. Eu pego a função u e calculo u no ponto tal, a letra grega tal. Então, eu troco t por tal. E pego a função v e calculo em t menos tal. Multiplico um pelo outro e integro esse produto em relação à variável tal de 0 até t. Então, essa integral aí definida vai fazer com que o resultado fique em função de t. A transformada de Laplace da convolução de u e v é o produto das transformadas de Laplace. Transformada de Laplace da função u de t vezes a transformada de Laplace da função v de t. Como um exemplozinho, eu tenho o seguinte. Eu tenho uma função f de t que é dada por essa integral. É uma integral de 0 até t de t ao cubo vezes e elevado a 4t menos tal, t tal. Ora, eu vejo aí que dentro da integral existe um produto. E esse produto eu posso enxergar da seguinte forma. Um produto de uma função u de tal com uma função v de tal menos t. E como vai aparecer essa integral de 0 a t de tal, isso eu vou enxergar como uma convolução. Então, essa f vai ser vista como uma convolução de u e v, onde u é a função t ao cubo. Por que t ao cubo? Porque lá dentro da integral, quando eu troco este t por tal, fica tal ao cubo. E a função v é e elevada a 4t. Por quê? Porque lá dentro da integral, quando eu troco t por t menos tal, vai aparecer exatamente e elevado a 4 vezes t menos tal. Então, quem é a transformada de Laplace da função f? É a transformada de Laplace da convolução de u e v, que é a transformada de Laplace da função u de t, que é t ao cubo, vezes a transformada de Laplace da função v, que é e elevado a 4t. Resolvendo agora. Quem é a transformada de Laplace de t ao cubo? 3 fatorial, que é 6, sobre s a quarta, vezes transformada de Laplace de e elevado a 4t, que é 1 sobre s menos 4. Então, o resultado final, 6 sobre s a quarta vezes s menos 4. Transformada de Laplace da função periódica. Então, se eu tiver uma função periódica de período L, então de LL se repete, a transformada de Laplace é um quociente, onde o numerador você integra de 0 até o período L, o e elevado a menos st vezes a função, e embaixo é 1 menos e elevado a menos o período que é L vezes S. Então, vamos lá para um exemplo. Considere que a f de t é dada pelo gráfico abaixo. Então, o gráfico aí está me dizendo que eu tenho uma função periódica, né? Então, ela vai se repetindo o gráfico. Então, eu preciso enxergar aí qual é o período, de quando em quando ela se repete. Então, olhando aí o gráfico, eu vejo que ela se repete de 2 em 2. Então, o período é 2. O L é 2. Mas qual é a função
que está se repetindo. Então, basta você olhar para o primeiro período que aparece, que é de 0 a 2. É uma reta passando pela origem, 0, 0, e passando pelo ponto 2, 3. Então, a reta que passa pela origem, 0, 0, e passa pelo ponto 2, 3, é a reta 3 meios de t. Então, y igual a 3 meios de t. Portanto, no intervalo de 0 a 2, a função f de t é dada por 3 meios de t. Quando você vai, então, aplicar a fórmula da transformada de Laplace dessa função periódica de período 2, vai ficar, então, o quê? Integral de 0 até o período, que é 2, é elevado a menos st, vezes a função f de t, que nesse período de 0 até 2 é 3 meios de t. E embaixo, 1 menos e elevado a período vezes s. Então, beleza. Só tem um trabalho agora de fazer essa integral aí do numerador, que é uma integração por partes, tá? Então, já vou botar o resultado dela. A integração por partes, calculada no ponto 2, menos ela calculada no ponto 0. Então, aí no numerador eu já estou colocando o resultado dessa integração por partes aí do numerador. Tá bom? E agora eu vou melhorar o resultado. Então, vou multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por 2s ao quadrado. Quando eu multiplicar por 2s ao quadrado o numerador, nós vamos ficar exatamente com menos 6s elevado a menos 2s. O segundo termo vai ficar com menos 3 elevado a menos 2s. E o terceiro termo com 3. Já o denominador, 2s ao quadrado vezes 1 menos e elevado a menos 2s. E esse é o resultado da transformada da nossa função periódica. Transformada do delta de Dirac. Então, quando a gente tiver o delta de Dirac com um impulso no ponto C positivo, e a gente vai representar como sendo delta C de t, o que é isso? Isso não é uma função, isso é uma distribuição. Ela é infinito se o t for C e fora do C o valor é 0. A transformada de Laplace desse delta de Dirac é E elevado a menos cs, onde C é exatamente o valor desse impulso aí. Ou seja, onde está acontecendo o impulso. Nesse C infinito, fora do C é 0. Observação, às vezes o delta de Dirac é escrito assim, olha, delta de t menos c. Em vez do c vir embaixo, lá como um índicezinho do delta, ele vem dentro do delta, t menos c. É a mesma coisa. E isso também vale para as funções de translação, que está no vídeo anterior a esse. Que eu lá escrevi mi-a de t, também aparece às vezes nas questões mi de t menos a. Então, às vezes, o índice vem dentro. Questão 3 das atividades assíncronas 2 fala o seguinte. Eu tenho uma função f de t dada por essa integral aí, e claramente você vê que é uma convolução. E uma função g definida por um gráfico que eu vou colocar no próximo slide, um gráfico de uma função periódica. A questão fala o seguinte, se a f grande de s e g grande de s são respectivamente as transformadas de Laplace de fzinho de t e gzinho de t, e o valor do período, né, da função g é o ln de 7, calcule 1 sobre f de 1 mais 343 sobre g de 1. O gráfico da função g é dado por isso aí. Mais tarde, quando a gente fizer o cálculo aí da transformada de Laplace da função g, a gente fala melhor sobre este gráfico. Mas vamos focar agora na função f. A f, quando você olha, claramente você vê que se trata de uma convolução de duas funções. A primeira função é a função u de t igual a t, porque lá na integral você vê que quando eu troco esse t por tal, dá tal. Então, u de t é t. Quem é u de tal? O tal.
V de t é o cosseno de 2t. Quem é V de t menos tal? Cosseno de 2 vezes t menos tal. Então, fica claro aí quem é a função u, quem é a função v, e essa convolução de u e v coincide com a minha função f. Quem é a transformada de Laplace da f? É a transformada de Laplace da convolução de u e v, que é a transformada de Laplace da função u, que é t, vezes a transformada de Laplace da função v, que é cosseno de 2t. Transformada de Laplace do t é 1 sobre s ao quadrado. Transformada de Laplace do cosseno de 2t, s sobre s ao quadrado mais 4. Portanto, simplificando o s de cima com o s de baixo, o resultado é 1 sobre s vezes s ao quadrado mais 4. A questão pede para eu calcular o f grande de 1, e quando s é 1, o resultado dá 1/5. Agora, passando para a função g, onde a gente tem o gráfico aí. O gráfico aí me diz o seguinte, vamos lá. De 0 até L a função é 1, de L até 4L a função é 0. A questão me diz que o período é 4L, ou seja, de 4Ls em 4L se repete. Então veja que de 0 até 4L dá a mesma coisa de 4L até 8L, que vai dar a mesma coisa de 8L até 12L, e assim sucessivamente. Então, onde é que está o seu foco? Você vai focar no primeiro período que aparece, que é de 0 até 4L. Então, no intervalo de 0 até 4L, a função g ela é 1 se o t vai de 0 até L, e ela é 0 se o t vai de L até 4L. Quem é a transformada de Laplace dessa função g de t? É a integral no período de 0 até 4L de e elevado a menos st g de t, dt, sobre 1 menos e elevado a período, menos o período, né, que é menos 4L vezes S. Ora, no numerador, onde a gente tem a integral de 0 até 4L, eu vou separar isso em duas integrais. A integral de 0 até L, onde a função g é 1, e depois da função L de L até 4L, quando a função g é 0. Ora, se de L até 4L a função g vai dar 0, essa integral vai desaparecer. Então vai ficar apenas a integral de 0 até L da função e elevado a menos st. Por quê? Porque g é 1 nesse caso. Quando você integra o e elevado a menos st, dá menos e elevado a st sobre s. Calculado no L, calculado no 0. Quando você calcular no L, vai dar menos e elevado a menos ls sobre s, menos, então vai ficar mais, quando t for 0, que vai dar 1 sobre s. Ok, então esse é o resultado aí da transformada de Laplace da função g de t, que vai ser o g grande de s. Então, quando você olha que isso aí é o g grande de s, o que você tem que fazer? A questão pediu para você calcule o g grande no ponto 1. Então você vem e troca esse s aí do resultado por 1. Quando você trocar o s por 1, vai dar no numerador 1 menos e elevado a menos l, e denominador 1 menos e elevado a menos 4l. Bom? E agora, o que eu faço com isso? Agora eu vou fazer uma coisa interessante que vai facilitar a minha questão. O que? Multiplicar em cima e embaixo por e elevado a 4l. Quando eu multiplicar o numerador por e elevado a 4l, vai dar e elevado a 4l menos e elevado a 3l, que eu posso botar o e elevado a 3l em evidência, que vai ficar e elevado a 3l vezes e elevado a l menos 1. E o denominador, quando eu multiplicar, vai dar e elevado a 4l vezes 1, é o próprio e elevado a 4l, menos e elevado a 4l vezes e elevado a menos 4l, e elevado a 0, que é 1. Bom, feita essa continha aí, eu vou substituir o valor de L, ou melhor, vou calcular o e elevado a L. Como L é o ln de 7, e elevado a L é e elevado ao ln de 7, que é 7. Então, onde tiver elevado a L, vai dar
7. E onde tiver elevado a 3L, vai dar 7 ao cubo. Onde tiver elevado a 4L, vai dar 7 à quarta. Portanto, G de 1 é E elevado a 3L, que é 7 ao cubo, é 343. O E elevado a L é 7, menos 1 é 6. E o denominador, E elevado a 4L, é o 7 à quarta, que é 2.401, menos 1 unidade, 2.400. Ora, nessa continha aí, eu simplifico 6 com 2.400 e fica no denominador, então, 400. E numerador, 343. A questão finaliza porque ela pede o inverso de f de 1 mais 343 sobre g de 1. Se f de 1 a gente já calculou que deu 1/5, o inverso de f de 1 dá 5. E g de 1 dá 343 sobre 400, o inverso dá 400 sobre 343, como está aí multiplicando por 343, dá exatamente 400. 5 mais 400, resposta 405. E para finalizar nosso vídeo, nós temos a questão 4 das atividades assíncronas 2, que se parece com a questão 2 das próprias atividades assíncronas. Considere o PVI formado por um EDO envolvendo um delta de Dirac e duas condições iniciais, y de 0 igual a 0, y' de 0 igual a 16. Esta função aí que aparece na EDO depois do igual, f de t, ela é 2 quando t está entre 0 e 16 e é 0 depois do 16. Então você vai ver que você vai trabalhar com uma função de translação. Seja y de t a solução deste PVI e y grande de S a transformada de Laplace de y de t. Sabendo que S ao quadrado mais 100 vezes esse y grande de S, dá essa expressão aí envolvendo três letrinhas, três constantes que são inteiras, não nulas, A, B e C, determine quanto é 100 vezes A mais B mais C vezes o y de π sobre 10. Então, tem duas coisas a fazer diferentes. Uma é quando eu estiver calculando a transformada de Laplace y grande de S, eu calcular essa expressão S ao quadrado mais 100 vezes y de S, eu vou achar o ABC. E depois eu vou continuar até achar o y de t para poder calcular o y de π sobre 10. Então, vamos no início do jogo. Primeiro, vamos dar um trato nessa função f aí. F. Vamos escrever você na forma bonitinha da translação. Veja que aí é só você que não assistiu a aula anterior, e lá na aula anterior que a gente está falando exatamente sobre isso, a caso da função translação. Essa f é escrita como sendo 2 mais 0, se o t estiver entre 0 e 16, e menos 2, se o t vem depois do 16. Então, f de t é 2 mais a função μ16 de t vezes menos 2. A transformada de Laplace da f é a transformada de Laplace do 2, que é 2 sobre s, mais transformada de Laplace da função translação, que vai dar e elevado a menos 16s. Lembrando que na função translação, eu tenho que calcular a transformada de Laplace desse negócio que está aí do lado do μ16 no ponto t mais 16. Só que como ele é uma constante, vai ficar o próprio menos 2. Aí a transformada de Laplace de menos 2 é menos 2 sobre s. Bem, agora sim eu vou começar a resolver o meu PVI. Eu pego a minha EDO e aplico a transformada de Laplace nos dois membros. E eu tenho então que transformada de Laplace da segunda derivada é s ao quadrado vezes y grande de s. Veja que como y de 0 dá 0, o termo que tem y de 0 vezes s vai desaparecer. Depois aparece menos y' de 0, que é 16. Mas, quem é 100 vezes a transformada de Laplace de y? 100 y grande de s. Depois do igual, eu tenho 6 vezes a transformada de Laplace do delta de Dirac no valor
do impulso, que é 4π. Então, isso aí é a mesma coisa do delta 4π de t. E vimos que isso é E elevado a menos 4πs. Lá, a transformada do f de t eu fiz no slide anterior e coloquei o resultado aí. O que eu vou fazer? Vou arrumar isso aí. A parte que tem o y grande de s, eu tenho um s ao quadrado mais 100 vezes ele. Todo o restante eu passei para o lado direito, ou seja, o menos 16 passa para o lado direito como sendo mais 16. E esse 2 sobre s aí, eu coloquei, eu somei, né, essas fraçõezinhas, essas duas últimas frações aí. Eu deixei exatamente assim, porque a questão me diz que quando eu chegasse nesse ponto, eu teria um certo valor A, B e C para encontrar. Aí é só fazer uma comparação e eu descubro que o valor de A é 16, o valor de B é 6 e o valor de C também é 16. Claro que se eu for calcular A mais B mais C, 16 com mais 6 com mais 16 vai dar 38. Então, essa parte da conta do A mais B mais C já está resolvida, tá bom? O que eu preciso fazer agora? Eu preciso continuar até achar a transformada inversa desse y grande de s, que é o yzinho de t. Beleza. Então, eu vou pegar agora tudo e dividir por s ao quadrado mais 100. Lembrando que no lado direito, onde tem o 16 mais 2 sobre s, eu somei primeiro essas duas frações. Isso dá 16s mais 2 sobre s. Por isso que fica 16s mais 2 sobre s vezes s2 mais 100. E isso aí, gente, foi no início da aula de hoje calculado que é a transformada inversa. Então, quando eu fiz um exemplo lá do cálculo de uma transformada inversa, lá no início, eu disse assim, olha, vai aparecer na atividade assíncrona. Então, isso vai apareceu agora. A parte que tem o 6 elevado a menos 4πs, eu vou ter que dividir por s ao quadrado mais 100. Então, eu coloco do lado 1 sobre s ao quadrado mais 100. E o finalzinho também, que tem o menos 2 elevado a menos 16s, 1 sobre s, eu vou dividir por s ao quadrado mais 100. Beleza? Então, o que eu vou fazer aí? Eu vou pegar essas partezinhas que tem as frações e vou escrever em frações faciais. Eu não precisaria fazer isso nessa primeira, porque eu já calculei, mas estou fazendo de novo para você lembrar que eu separei em 3 frações parciais, que foi uma constante sobre s, uma constante sobre s ao quadrado mais 100 e uma constante vezes s sobre s ao quadrado mais 100. Nós já encontramos esse valor de A, B e C no início do vídeo de hoje. Na parte do meio, eu vejo que 6e elevado a menos 4πs, o 1 sobre s2 mais 100 é 1/10 da... Na verdade, é a transformada de Laplace do 1/10 do seno de 10t. E, por fim, o menos 2 elevado a menos 16s, essa parte fracionária, eu também escrevo como uma soma de frações parciais. É exatamente o mesmo tipo do primeiro parênteses, tá? Só que eu vou usar outras letras diferentes, D e F. Por quê? Porque aí o numerador aí é diferente. O da primeira parte eu vou precisar igualar o numerador a 16s mais 2, e agora eu vou precisar igualar o numerador a 1. Então, você vai encontrar outros valores para D, E e F. Então, essa primeira parte aí, nós já fizemos, então estou trocando os valores aí. Na segunda parte, permanece a exponencial com a transformada de Laplace do 1/10 de seno de 10t. E lá na terceira parte, eu vou achar as constantezinhas, né? D, E, F. Eu vou achar o D igual a 1/100, o E vai dar 0 e o F vai dar menos 1 sobre 100. Vamos fazer agora o cálculo. Para este cálculo da transformada inversa, eu preciso arrumar algumas coisas. Embora o primeiro parênteses já esteja arrumado, eu preciso pegar a terceira parte
e arrumar. Arrumar como? Veja que na segunda parte, onde tem a exponencial elevada a menos 4πs, eu escrevi vezes a transformada de alguém. Eu vou fazer a mesma coisa com essa terceira parte. Então, primeira coisa que eu fiz é colocar 1/100 para fora, por isso que vai dar menos 2/100, e vai ficar então 1 sobre s, que é a transformada de Laplace do 1, menos s sobre s2 mais 100, que é a transformada de Laplace do cosseno de 10t. Beleza, então já apareceu aí a transformada de Laplace de alguma coisa. Bem, agora sim eu vou achar a transformada inversa do y grande de s, que é o y pequeno de t. Então vamos lá. No parênteses, primeiro parênteses, quem é a transformada inversa aí? Já fiz, isso foi feito no início da aula, eu já tenho o resultado que é 2/100 mais 16/10 do seno de 10t menos 2/100 do cosseno de 10t. Beleza, isso já foi visto lá no início. A segunda parcela, ela é uma translação. Então, quem é a transformada inversa disso aí? É uma translação. É 6 vezes, na verdade 6/10, porque eu vou colocar 1/10 da transformada lá para fora. Então, vai dar 6/10 de. Ora, toda vez que vai aparecer uma exponencial vezes uma transformada de Laplace, isso foi a transformada de Laplace de uma translação μ, onde o valor do índice é o 4π, né? Então, é o μ 4π de t vezes a transformada de Laplace do seno de 10t, ela lá na fórmula tem que aparecer essa mesma função trocando t por t menos o 4π. Então aparece seno de 10 vezes t menos 4π. Na outra exponencial, quando eu calculo a transformada inversa, vai dar a translação no índice 16, então μ16 de t, e do lado vai dar o que está dentro da transformada, que é 1 menos cosseno de 10t, trocando o t por t menos 16. Por isso que fica aí 1 menos cosseno de 10 vezes t menos 16. Muito bem. De posse dessa função y de t, eu venho e calculo o que a questão me pede, que é o valor de y de π sobre 10. Então, vai dar 2 sobre 100. No seno, quando eu trocar o t por π sobre 10, fica seno de π, que é 0. No cosseno, quando trocar o t por π sobre 10, vai dar cosseno de π, que é menos 1. Então, vai aparecer outro 2 sobre 100. Já nas funções de translações, veja, função translação no 4π. A função translação no 4π diz o seguinte, olha, antes do 4π é 0, depois do 4π dá isso que está aí do lado. Não esquecendo que tem uns 6/10 lá na frente. Como eu quero calcular no ponto π sobre 10, π sobre 10 é antes de 4π. Então, a função de translação diz o seguinte, eu sinto muito, antes do 4π tudo dá 0. Então, isso dá 0 aí. A outra, pela mesma forma, a função de translação no 16 diz o seguinte, antes de 16 o valor é 0. Depois do 16, dá o que está na minha frente, que é menos 2 sobre 100, vezes o que está atrás de mim, que é 1 menos esse cosseno. Como π sobre 10 vem antes do 16, então também vai dar 0. Então, o resultado aí vai dar 2 sobre 100 mais 2 sobre 100, 4 sobre 100. Resposta final, quanto é 100 vezes A mais B mais C vezes o y de π sobre 10? Dá 100 vezes o 38, e o y de π sobre 10 dá 4 sobre 100, corto 100 com 100, 38 vezes 4, resposta 152. Então, lembrando que você tem a questão 2 também da atividade assíncrona, que é irmã dessa, muito parecida, só é fazer as contas lá e acertar tudo, tá bom? Com isso, a gente finaliza mais um vídeo de dúvidas, só falta o da semana que vem, contendo alguma coisa referente a
sistemas lineares de equações diferenciais que a gente vai resolver por transformada de Laplace. Até lá, um abraço, tchau.